Eu comecei no mundo da literatura por influência de meu pai, que era um minifundiário, ele tinha uma pequena fazenda, e ali, não sei se por preferência dele, ele afluía para ali trabalhadores que gostavam de cordel, que tocavam viola. E como a região era sempre procurada por não haver seca naquele lugar, nós éramos muito agraciados pela presença de catingueiros. Catingueiros são aqueles homens que, tangidos pela seca da sua região, Santa Bárbara, Lamarão, Coité, São Vicente, Santonópolis, eles saem periodicamente à procura dos lugares mais favorecidos pela natureza, onde não existe seca, para vender suas diárias. E meu pai recebia aqueles homens lá na fazenda, mesmo não dando trabalho a todos eles, que eram 20 e tantos, mas abrigava todos eles ali no armazém de fumo e procurava fazendeiros vizinhos para arranjar diárias para aqueles homens. E ali eu tive o privilégio de assistir a várias cantorias que ele fazia. Um levava viola, outro levava pandeiro, para no final da sua jornada, de noite, quando voltassem ali para aquele armazém, eles se reuniam para assar ali sua carne, fazer seu café, e aí depois daquilo servido, eles iam tocar viola e contar a história de lobisomem, mula sem cabeça, de lampião, e outros recitavam poemas, recitavam cordéis. Eu tinha lá um tal do seu Estevão, que morreu agora com 105 anos, ele deve ter levado para lá, ao longo dos 15 anos que eu me lembro, mais ou menos 1.200 livros de cordel, que ele lia esses cordéis para mim, para eu escutar, e eu também comecei a gostar do cordel, por isso que eu lia e dizia: o senhor me empresta esse livro para eu ler em casa tranquilamente? Pois não, meu filho, leve. Aí eu lia. Com isso eu peguei a métrica, peguei o gosto pelo cordel e me tornei um cordelista, não imediatamente. Isso eu estou falando de quando eu tinha de 8 a 14 anos. Mas eu comecei a escrever cordel, agora tem 10 anos que eu comecei a escrever cordel. Por que eu comecei tão tardiamente? Eu comecei a escrever tão tardiamente porque, como compositor, eu tinha medo de que o cordel, com a sua métrica, o cordel tem que ser metrificado, você sabe disso, para a rima ser agradável ao leitor, ele tem que ser metrificado. E eu tinha medo de que a métrica do cordel me levasse a uma monotonia musical, ou seja, eu fizesse uma letra sem acidentes, uma letra reta, como se chama na gíria, coluna, uma letra tipo pilastra, coluna. E aquilo ali, uma letra com essa retidão de sílaba, ela não dá musicalidade boa, porque a música é sobretudo um acidente, né? Uma coordenação de notas, mas de uma forma acidentada, para dar uma musicalidade variada. E aí eu não quis fazer, mas depois depois de fazer muitas músicas, eu digo: eu vou fazer um cordel. Eu fiz um, fiz dois, e já cheguei a 200 e poucos cordéis. E aí eu não paro de fazer, porque eu gosto muito do cordel. E acho que hoje faço também pelo diletantismo, bem como pela reminiscência que eu tenho de quando eu via o cordel lá na roça. Eu acho a poesia, a partir da Semana da Arte Moderna, em 1927, ela começou a ter um declínio. Lamentavelmente se explica isso, porque sofisticaram tanto a poesia, deram à poesia um cunho de modernismo tão grande, que ela sofreu um colapso preferencial do povo. Ou seja, eu sou muito a favor da rima, acho que a rima é a parte mais inteligente da poesia e mais sensível. E eu vejo que essas poesias concretas de hoje, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não repercute na imaginação da pessoa. Então, nada mais belo do que você ouvir a música de Catulo da Paixão Cearense, Luar do Sertão. Poesia é a simplicidade de uma lagoa e de um sapo cantando na lagoa, né? Poesia é o galo cantando na madrugada para acordar a gente, e a gente contando quantas vezes ele cantou para faltar o amanhecer, chegar até o amanhecer. Isso é que é poesia, rapaz. Não é poesia do cara falar: meu carro é envenenado, vai chegar primeiro do que o seu. Não é poesia. Isso é uma ameaça, é uma polêmica. Poesia é simplicidade, e a poesia morreu por isso, porque a criançada foi habituada, desde aquela Semana da Arte Moderna de 1927, para a poesia moderna, aquela que o Brasil não estava predisposto a isso. No mundo todo continua havendo poesia,
no mundo todo. Eu tenho lido isso, em todos os países da Europa, a poesia continua. Inclusive na Argentina, de ser um país onde todo mundo chega, é recebido com poesia. No Brasil é caretice. Então é um país que hoje está descaracterizado por isso, a cultura da poesia. Não consigo escrever um livro que não tenha... Em texto, sendo um livro de texto convencional, eu termino recheando com poemas, porque é a maneira que me apraz. E eu creio que a poesia vai voltar. Eu acredito que a poesia voltará. 10 anos para cá, ela está muito fragilizada pela falta de qualidade dos artistas, que me desculpem certos artistas, mas na realidade nós estamos tendo submúsica brasileira. E aí nós vemos tudo quanto é gênero que vão aparecendo, como a rocha, né? O caipira sem viola, isso não é música caipira, né? Então tudo isso reduzia a qualidade da música popular brasileira, sendo que os artistas bons, tradicionais, com música de qualidade, estão esquecidos. Enquanto as músicas frívolas, artistas que não têm qualidade musical, nem mesmo interpretativas, estão sendo a bola da vez por conta de um público que não tem um senso crítico, aceita qualquer tipo de música. Ele pense mais na cultura adquirida através dos livros, né? Através da comunicação com os mais velhos. Um jovem que conversa com um senhor idoso de 50 anos em diante, ele tem que aprender o que aquele senhor aprendeu ao longo da vida sem a influência da cibernética, que está simplesmente reduzindo a capacidade de pensar. E como você sabe, eu criei um provérbio que é certo, que quanto mais o homem pensa na máquina, mais a máquina pensa pelo homem. E é uma verdade. Se o sujeito delegar toda a sua cultura, toda a sua bagagem, todos os seus anseios ao computador e ao celular, ele vai mal, até porque nem tudo você encontra no celular de uma forma abrangente, é tudo sucinto, entendeu? Então, se ele se adequar a essa situação, ele vai ser um homem sucinto em todos os aspectos.